Por que Hollywood tem dificuldade em pedir desculpas a Deus? Hollywood, a terra da fama, da fortuna e das infinitas narrativas. Um lugar onde histórias de redenção e perdão se tornam grandes sucessos de bilheteria. No entanto, por trás do brilho e do glamour, há uma verdade surpreendente. Essa indústria, que frequentemente aborda temas como o perdão, parece encontrar dificuldades em dizer a oração mais simples de todas: desculpe, Deus. Hoje, vamos explorar os profundos motivos por trás dessa tensão entre Hollywood e o divino. Spoiler: isso vai muito além de questões religiosas. Prepare-se, porque esta história pode mudar a maneira como você enxerga o mundo do entretenimento. Imagine o cenário: o palco mais glamouroso do planeta, repleto das maiores estrelas, vestidos brilhantes, câmeras piscando incessantemente. É nesse cenário que, muitas vezes, Hollywood escolhe ridicularizar a fé, zombar de Deus e testar os limites da reverência. O que acontece a seguir, porém, ninguém espera. Vamos relembrar o 82º Globo de Ouro, uma noite que deveria celebrar os maiores talentos do cinema e da TV, mas onde algo sombrio pairava nas sombras. Em meio a 3 horas de glamour, risos e aplausos, um nome importante esteve notavelmente ausente das listas de agradecimentos: Deus. O Criador do universo sequer foi mencionado. Essa atitude não é novidade. Hollywood tem um longo histórico de zombar de Deus e da fé, seja através de piadas em programas noturnos ou discursos audaciosos em premiações. Lembre-se de quando um ator de renome agradeceu a si mesmo em um discurso de aceitação, dizendo: gostaria de agradecer a mim, porque fui eu quem fez todo o trabalho. A sala explodiu em risadas, mas milhões de espectadores sentiram o gosto amargo dessa declaração. Por que Hollywood mantém essa relação ambígua de amor e ódio com a fé? É apenas para provocar risos ou existe algo mais profundo em jogo? Muitos alertam que zombar de Deus não é apenas ofensivo, mas também perigoso. A Bíblia nos adverte em Gálatas 6:7. Não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também colherá. Será que essas atitudes, muitas vezes exibidas sob os holofotes, estão plantando sementes de problemas futuros? Alguns acreditam que sim, e apontam eventos inesperados que parecem confirmar essa perspectiva. Houve uma época em que fé e cinema andavam de mãos dadas. Clássicos como Os 10 Mandamentos e Ben-Hur não apenas dominaram as bilheterias, mas também se tornaram fenômenos culturais. Os estúdios reconheciam o poder das histórias de fé e as abraçavam como uma forma de inspirar o público. Porém, algo mudou. Nos dias de hoje, temas espirituais são frequentemente considerados controversos, e muitos acreditam que Hollywood virou as costas para Deus. Admitir erros exige humildade, e humildade é uma virtude escassa em uma indústria construída sobre egos maiores que a vida e imagens de perfeição. Pedir desculpas a Deus significa reconhecer que você não é o narrador supremo, algo difícil de aceitar para muitos em Hollywood. Como diz o provérbio bíblico, o orgulho precede a destruição. Provérbios 16:18. Para uma indústria tão focada em sua própria grandiosidade, essa é uma lição difícil de aprender. Além disso, há o medo da reação do público. No clima atual de cancelamento, onde cada palavra e ação são analisadas com lupa, qualquer manifestação pública de fé ou pedido de desculpas pode provocar reações polarizadoras. Ainda assim, filmes como A Paixão de Cristo, Invencível e A Cabana mostram que o desejo de perdão e reconciliação é profundamente humano. Esses filmes ressoam porque tocam algo universal: nossa necessidade de estar em paz com Deus e uns com os outros. A ironia: alguns dos maiores sucessos de Hollywood refletem exatamente aquilo que a indústria parece relutar em abraçar: o poder de dizer, me desculpe. Pense nas celebridades que compartilham abertamente suas jornadas de fé. Justin Bieber, por exemplo, transformou sua imagem ao falar sobre sua conexão com Deus, mostrando que até os grandes podem reconhecer a necessidade de redenção. Por fim, o que isso nos diz sobre Hollywood?
Talvez a maior lição seja que, mesmo no centro de uma indústria marcada pelo brilho, pelo orgulho e pela controvérsia, ainda existe espaço para humildade, reflexão e, quem sabe, reconciliação com o divino. A transformação que a conexão com Deus pode trazer à vida é um testemunho poderoso, como visto em exemplos como o de Denzel Washington. O renomado ator frequentemente atribui seu sucesso aos sólidos alicerces espirituais que o sustentam. Mel Gibson, apesar das polêmicas em sua carreira, dirigiu A Paixão de Cristo, que permanece até hoje como um dos filmes mais lucrativos da história. Esses exemplos mostram o impacto positivo que a fé pode ter, mesmo em uma indústria tão complexa como Hollywood. Por outro lado, o que ocorre quando Deus é ignorado? Nos bastidores dessa indústria, é difícil não notar o aumento de escândalos, falhas morais e pedidos públicos de desculpas. Seria possível que a relutância em reconhecer a espiritualidade contribua para muitas das lutas enfrentadas por Hollywood. Em um de seus sermões mais memoráveis, Billy Graham levantou a questão: o que está errado com o mundo? Ele mesmo respondeu: o pecado. E ouso acrescentar, o amor ao pecado é o que intensifica os problemas. Zombar de Deus não se resume a insultos verbais ou ações desrespeitosas, mas reflete uma atitude de desprezo e desobediência. É um comportamento associado ao orgulho, à resistência ao ensino e à falta de fé. A Bíblia frequentemente menciona o perigo de tal postura. Nos Salmos, os zombadores são descritos como tolos, inimigos de Deus e opositores à sabedoria divina. Isaías e outros profetas registram episódios de escárnio direcionados a Deus e seus mensageiros. O próprio Jesus enfrentou zombarias, desde os líderes religiosos de sua época, até os soldados romanos e até mesmo um dos ladrões crucificados ao seu lado. Charles Finney, um pregador do século XIX, escreveu sobre os perigos de zombar de Deus, explicando que tal comportamento endurece o coração e aumenta os laços do pecado. Fingir amar e servir a Deus, enquanto vive de maneira contrária à sua vontade, é, nas palavras de Finney, uma forma grave de hipocrisia que entristece o Espírito Santo. Essa prática leva ao afastamento espiritual, com consequências tanto imediatas quanto eternas. As Escrituras são claras sobre o fato de que zombar de Deus não fica impune. Sofonias previu a destruição de Moabe e Amon como punição por seu orgulho e desrespeito ao povo de Deus. Isaías alertou que o escárnio fortalecia os laços do pecado de Judá, levando à destruição. Em Provérbios, lemos que Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes e oprimidos. Esses ensinamentos reforçam que ignorar as instruções divinas ou deliberadamente escolher o pecado traz sérias repercussões, como no caso de Adão e Eva, cuja desobediência resultou na entrada do sofrimento e da morte no mundo. Por outro lado, a Bíblia também aponta o caminho para uma vida abençoada. No Salmo 1, é dito que feliz é aquele que evita o conselho dos ímpios e não se associa aos zombadores, mas se deleita na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Essa pessoa é comparada a uma árvore plantada junto a um riacho, que dá frutos no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Apesar desses alertas e promessas, o escárnio continua presente em todos os cantos do mundo. Pessoas vão além para blasfemar, ridicularizar e se rebelar contra seu Criador. No entanto, a pergunta permanece: será que a zombaria e o desprezo pelos valores divinos realmente trazem alguma satisfação duradoura? O testemunho daqueles que retornam a Deus e a força de suas transformações de vida nos convidam a refletir sobre o impacto da humildade, da reconciliação e da busca pelo divino, especialmente em um mundo que tantas vezes opta pelo orgulho e pela irreverência. O desprezo por Deus e a zombaria direcionada ao sagrado são atitudes que, muitas vezes, nos deixam perplexos. Embora pareça inacreditável, Deus observa tudo isso e, mesmo tendo o poder para intervir, permite que continue. Isso nos leva a refletir: por que Deus tolera tamanha afronta? No livro de Apocalipse está escrito: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Esse versículo revela que Deus criou a humanidade com livre-arbítrio, não como autômatos, mas como seres únicos, dotados de personalidades próprias, capazes de glorificá-lo voluntariamente. Assim como os pais desejam que seus filhos os amem por escolha própria, Deus deseja de nós um amor genuíno e livre. Ao criar a humanidade com essa liberdade, Deus nos deu a capacidade de escolher, mesmo que isso incluísse a possibilidade de desobedecê-lo, blasfemar contra ele, ou até zombar de sua existência. Contudo, em Gálatas 6:7, somos advertidos. Não se deixem enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Embora a blasfêmia e o desprezo sejam realidades temporárias, haverá um momento de ajuste de contas. Em última análise, cada indivíduo colherá aquilo que plantou, seja fruto de escolhas boas ou más. Deus, em sua misericórdia, também providenciou uma solução para o problema do pecado: a vida eterna em comunhão com Ele, alcançada por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse ato de amor nos oferece uma chance de restaurar nosso relacionamento com o Criador. Entretanto, a Bíblia já nos alertava sobre os zombadores que surgiriam nos últimos dias. Esses indivíduos não apenas ridicularizam a fé, mas também se opõem ao Evangelho e tentam desviar outros do caminho da verdade. Tanto Pedro quanto Judas advertiram sobre falsos mestres que promovem crenças erradas, levando muitos a se perderem. Desde o Jardim do Éden, a zombaria esteve presente. A primeira tentação de Satanás veio em forma de escárnio, quando perguntou a Eva: "Foi isso mesmo que Deus disse?" Gênesis 3:1. Durante a época de Noé, os zombadores rejeitaram a palavra de Deus, forçando o Senhor a destruir a terra com o dilúvio, salvando apenas Noé, o único justo entre eles. Ao longo da história, o escárnio tem sido um obstáculo constante à fé. Em 2 Crônicas 36:16, lemos sobre aqueles que insultaram os profetas e zombaram das palavras de Deus, trazendo destruição sobre si mesmos. O Salmo 1 nos alerta sobre o perigo de nos associarmos aos zombadores, lembrando que bem-aventurado é aquele que encontra prazer na lei do Senhor. À medida que o dia do Senhor se aproxima, a zombaria torna-se cada vez mais comum. Pedro descreve esses zombadores como pessoas que seguem seus próprios desejos perversos e questionam a promessa do retorno de Jesus. Apesar de milhares de anos terem se passado desde que Cristo prometeu voltar, os zombadores ridicularizam aqueles que esperam por sua vinda com fé e esperança. Judas, por sua vez, retrata os zombadores dos últimos dias como divisores, movidos por desejos ímpios e desprovidos do Espírito de Deus. Eles podem até se apresentar como líderes religiosos, mas suas ações revelam sua verdadeira natureza. Paulo também descreve a condição da humanidade antes da volta de Cristo, pintando um quadro sombrio de pessoas que amam a si mesmas, ao dinheiro e aos prazeres, em detrimento do amor a Deus. Essas características incluem arrogância, ingratidão, desobediência, falta de autocontrole e desprezo pelo que é bom. Nesse contexto, os zombadores se encaixam perfeitamente, promovendo uma cultura de rebeldia e descrença. Hoje, vivemos em um mundo onde a zombaria contra Deus não só se tornou mais frequente, como também mais elaborada. Em vez de pensadores críticos, a sociedade parece estar produzindo zombadores que, muitas vezes, utilizam seus conhecimentos científicos para argumentar que, como a existência de Deus não pode ser provada pelo entendimento humano, ele não existe. Ao rejeitar as Escrituras, a humanidade perdeu seu senso moral, deixando-nos sem uma bússola para distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, a verdade e a mentira. Nesse cenário, qualquer pessoa que ouse defender a existência de Deus ou proclamar os valores da fé é vista com desdém e ridicularizada. Porém, a palavra nos lembra que a zombaria é passageira e que Deus, em sua justiça, responderá no momento certo.
A verdadeira sabedoria está em reconhecer a soberania divina e buscar uma vida alinhada com seus propósitos, deixando de lado o orgulho e a irreverência que afastam o homem de seu Criador. A arrogância é frequentemente o combustível que leva à zombaria, como se observa desde os tempos da Torre de Babel, descritos em Gênesis 11, 1-4. Quando as pessoas se enchem de orgulho e superestimam sua própria importância, começam a desafiar tudo que ameaça sua visão inflada de si mesmas. Ao removerem Deus de suas vidas e pensamentos, o resultado é uma liberdade desregrada onde tudo vale. Apesar de conhecerem a Deus, recusam-se a glorificá-lo ou agradecê-lo, permitindo que seus pensamentos se tornem fúteis e seus corações, obscurecidos pela tolice. Como está escrito, embora afirmassem ser sábios, tornaram-se tolos. Para os cristãos, é essencial levar a sério o estudo e a meditação na palavra de Deus, especialmente em tempos difíceis. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, alertou sobre os últimos dias, descrevendo um período marcado por estresse, perigo e dificuldades quase insuportáveis. Ele previu condições que se assemelham às descritas em Romanos 1, onde o comportamento dos pagãos sem Deus reflete a degradação moral. No entanto, o que torna essa advertência tão solene é o fato de que essas mesmas características serão evidentes entre aqueles que professam ser crentes. Os últimos dias mencionados por Paulo referem-se ao período entre a era apostólica e a vinda de Cristo para estabelecer seu reino. Durante esse tempo, Paulo descreve um mundo cheio de pessoas que serão amantes de si mesmas, focadas em sua própria vaidade e egoísmo. Serão gananciosas, orgulhosas, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratas e profanas. Esse comportamento é reforçado por uma repetição constante no texto da palavra amantes. Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mas não amantes do bem ou de Deus. Essas características dos últimos dias incluem o egocentrismo, o materialismo impulsionado pela ganância, a arrogância que se expressa em jactância e a blasfêmia que profere palavras malignas contra tudo que é sagrado. A desobediência aos pais reflete uma falta de respeito pelas autoridades e pelos valores fundamentais da família, enquanto a ingratidão e a irreverência demonstram um coração endurecido que não reconhece nada como sagrado. Pessoas assim se tornam frias, insensíveis e incapazes de perdoar, recusando-se a buscar reconciliação. Além disso, Paulo fala de indivíduos caluniadores, que espalham informações falsas e maldosas, incapazes de controlar seus desejos e paixões. Ele os descreve como brutais, desprovidos de princípios, traidores que agem com imprudência e vaidade, ostentando pretensões vazias. Amantes dos prazeres sensuais, essas pessoas colocam seus desejos acima do amor por Deus, demonstrando uma adoração superficial que não tem nenhum poder transformador. Embora possam manter uma aparência de religiosidade, suas ações negam a verdadeira essência da fé. Paulo adverte Timóteo a se afastar de tais pessoas, pois elas não apenas vivem nessa decadência, mas também procuram influenciar outros. Ele menciona aqueles que entram sorrateiramente nas casas, enganando pessoas espiritualmente frágeis e moralmente sobrecarregadas por seus pecados, manipulando-as com impulsos variados. Essas mulheres, sobrecarregadas e vulneráveis, tornam-se presas fáceis para essas influências corruptas. Essa descrição de Paulo não é apenas um retrato dos últimos dias, mas um chamado para vigilância e discernimento. Ele destaca como a sociedade moderna reflete essas características, com um aumento evidente na zombaria de Deus e na rejeição de suas verdades. Essa zombaria, muitas vezes mascarada de ciência ou intelectualismo, argumenta que, se Deus não pode ser provado pelo entendimento humano, então ele não existe. Com essa rejeição, a humanidade perdeu sua bússola moral, mergulhando em um relativismo que torna impossível distinguir o certo do errado, o bom do mal ou a verdade da mentira. Neste cenário, aqueles que permanecem firmes na fé enfrentam crescente oposição e ridículo. No entanto, como Paulo incentivou Timóteo, os cristãos são chamados a se afastar dessas influências e se apegar à verdade de Deus.
Apesar do caos moral e espiritual que caracteriza os últimos dias, a palavra de Deus permanece como uma âncora firme, oferecendo direção, esperança e um chamado para resistir à corrupção do mundo. Os líderes e mestres de seitas falsas, especialmente nos tempos finais, são descritos como particularmente corruptos. Eles não entram diretamente nos lares revelando suas verdadeiras intenções, mas, de forma sorrateira, utilizam estratégias sutis, muitas vezes mencionando Deus, a Bíblia e Jesus, mesmo sem acreditar verdadeiramente no que as Escrituras ensinam. Essas pessoas encontram seu público-alvo em indivíduos sobrecarregados de pecados, movidos por desejos diversos e frequentemente em busca de alívio para o peso de suas consciências. É precisamente nesse momento de fragilidade que esses falsos mestres chegam, apresentando-se como uma solução, mas levando essas almas vulneráveis ainda mais para longe da verdade. Infelizmente, é triste observar que, enquanto esses líderes corruptos se empenham em enganar e explorar, aqueles que possuem o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus nem sempre demonstram o mesmo zelo em alcançar esses corações ansiosos. Isso cria um vazio que as falsas doutrinas rapidamente ocupam, levando muitos a abraçarem qualquer ensinamento ou novidade religiosa que lhes seja apresentada. Contudo, como Paulo advertiu, essas pessoas estão sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo compara esses líderes a Janes e Jambres, magos egípcios que se opuseram a Moisés. Embora a Bíblia não mencione seus nomes diretamente, é amplamente aceito que esses homens eram os principais mágicos convocados pelo faraó para imitar os milagres realizados por Moisés. Eles tentaram desacreditar o profeta de Deus com truques e atos de magia, mas sua imitação foi limitada. Da mesma forma, os líderes de falsas seitas de hoje tentam replicar ou distorcer a verdade divina, mas falham quando confrontados com a essência do Evangelho, a transformação da morte em vida, algo que apenas Deus pode realizar. Paulo ressalta que o teste mais eficaz para identificar esses falsos mestres é simples: reconhecer Jesus Cristo como Deus. No entanto, a recusa deles em aceitar essa verdade os condena, tornando evidente sua ignorância e vazio espiritual. Apesar de parecerem prosperar em várias épocas e lugares, a verdade eventualmente vem à tona, expondo suas mentiras e limitando seu alcance. Eles podem até oferecer uma aparência de reforma ou mudanças superficiais, mas carecem da regeneração verdadeira que só o Espírito Santo pode proporcionar. O apóstolo também lembra a Timóteo que seguir uma vida piedosa em Cristo inevitavelmente resultará em perseguição. Isso não deve ser visto como um fracasso ou um sinal de que Deus está descontente, mas como uma parte inevitável da jornada cristã. Paulo deixa claro que ele nunca alimentou ilusões de que o mundo se tornaria progressivamente melhor ou que todas as pessoas abraçariam o cristianismo. Pelo contrário, ele previu que o mal se multiplicaria, os impostores se tornariam mais sutis em suas táticas e mais ousados em seus ataques. Eles não apenas enganariam os outros, mas também seriam vítimas de suas próprias mentiras, presos nos mesmos ensinamentos falsos que propagavam. A mensagem de Paulo é um chamado à vigilância. Ele nos alerta a evitar religiosidades vazias e aqueles que as promovem. Por mais desafiador que seja, a liberdade em abandonar o orgulho e abraçar a humildade. Embora o caminho da humildade possa parecer longo e difícil, cada passo é significativo. Mesmo em um mundo onde líderes e sistemas parecem relutantes em reconhecer a Deus, há sinais de esperança. Filmes com temática de fé estão conquistando espaço, vozes de estrelas estão se erguendo, e o público demonstra um apetite crescente por histórias que inspiram e promovem transformação. Assim, o que nos resta é uma decisão. Apesar de todas as adversidades e desafios, cada cristão é chamado a perseverar, mantendo sua fé, buscando viver uma vida dedicada e espalhando a verdade do Evangelho. Afinal, a estrada para a humildade pode ser árdua, mas é também o caminho que conduz à verdadeira liberdade e à presença de Deus.